Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor proteja a sua casa, te dê saúde, te livre de todo mal, renove suas forças, te restaure por dentro e por fora, e que você também seja uma pessoa que esteja constantemente no esconderijo do Altíssimo, lembrando que aquele que o Senhor guarda, aquele que o Senhor protege, aquele que o Senhor livra, é aquele que nele confia. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muitas vezes a pessoa vive de qualquer maneira e acha que Deus é obrigado a guardá-la. Que Deus é obrigado a abrir a porta, que Deus é obrigado a abençoar, que Deus tem que fazer, já que Ele é Deus. Não é dessa forma. Deus, Ele quer de nós obediência. Deus quer de nós respeito e temor. Deus quer de nós reverência. Imagina um filho que nem olha para a cara do pai. Xinga o pai. Eu vou falar aqui igual antigamente, né? Falava, xinga de nome feio. E de fato, desonra o pai, não pede uma benção, não dá a mínima, abraço e beijo passou longe, só quando era criança, quando acha que já é dono do próprio nariz, rejeita, despreza, humilha. E o pai vai ter prazer de abençoar esse filho? Não vai deixar de ser pai. Vai continuar amando? Vai. Mas você acha que o pai vai ter prazer de abençoar esse filho? Eu digo abençoar de fazer as vontades do filho, porque é lógico que o pai que ama o filho, por mais que ele esteja na rebeldia, esse pai irá abençoá-lo em nome do Senhor. Que Deus abençoe meu filho, que Deus guarde meu filho. O pai e a mãe que realmente ama, ele vai continuar abençoando. Mas você acha que esse pai vai perder noites de sono para trabalhar, para presentear o filho? Não está merecendo. Não tem nem como. E eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive há alguns minutos. Graças a Deus eu estava passando pela rua e sempre quando eu passo perto de alguma patrulha, perto de alguns policiais, eu tenho todo o prazer de cumprimentar, de abençoar o trabalho deles. Já entreguei folhetinho e hoje quando eu passei perto da segunda viatura que eu cruzei pelo meu caminho, eu passo tranquila, de cabeça erguida, e Deus falou comigo: um assaltante não passaria com essa paz e nem cumprimentaria um policial. Uma pessoa criminosa faria de tudo para se esconder, é para jamais cruzar o caminho de um policial. E aí Deus foi ministrando ao meu coração que aquele que anda limpo, aquele que respeita a autoridade, aquele que anda dentro da lei, ele não tem o que temer, de forma alguma. Ele não tem com o que se preocupar. Por quê? Porque o nome está limpo. Porque não está devendo nada para ninguém. Porque se for fazer dar uma vasculhada na ficha, é ficha limpa. Não tem problema com ninguém. E a própria palavra fala em Romanos, capítulo 13, que os governantes não devem ser temidos, aqueles que exercem autoridades, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, se a sua consciência está limpa, a sua responsabilidade como cidadão está tranquila diante de Deus e de todos, vá em frente, vá em paz, cumprimenta mesmo, abençoa, dê bom dia,
puxa um papo bacana, legal. Amém. E aí o Senhor continuou falando comigo, tirando essa base como exemplo, em relação a Ele, como Deus, como Senhor, que deve ser respeitado, que deve ser honrado. Da mesma forma, se eu estou limpa diante de Deus, o coração está tranquilo, está em paz. Se ao sondar o meu coração, Deus achar em mim um coração reto, um coração justo, eu não tenho o que temer. Eu não tenho com o que me preocupar. Quando você está debaixo da vontade do Senhor, quando você está buscando viver na palavra, quando você tem compromisso com a palavra, tem compromisso com Deus da palavra, você vai ficar em paz. Ainda que venha momentos difíceis, ainda que venha até mesmo uma sentença de morte, como foi no caso do rei Ezequias, você vai orar tranquilo. Independente de lágrimas, independente muitas vezes daquele frio na barriga, você vai ter voz para você falar com Deus. Quando Isaías foi até o rei Ezequias entregar esse recado direto de Deus, rei Ezequias, arruma a tua casa, coloca ela em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. E virou as costas e já ia embora. O que o rei fez? Virou o seu rosto para a parede. E ali ele chorou, e ali ele orou ao Senhor. Senhor, lembra-te de como tenho andado em tua presença. Imagine que coisa gostosa. Você poder, diante de Deus, falar, Senhor, lembra-te como eu tenho andado. Senhor, tu me sondas e me conheces, o Senhor sabe o meu assentar, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Senhor, pode olhar para dentro de mim, pode sondar o meu coração, porque o Senhor sabe dos meus passos. Quando você anda diante do Senhor limpo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não tem o que temer. Deus é a autoridade máxima sobre tudo, sobre todas as coisas que existem nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas, ele é superior, soberano. Então, quando você, mesmo sendo pequeno e limitado, mas ainda assim, se o seu coração está limpo com Deus, não é isso que a palavra fala? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando você está tranquilo diante de Deus, você não tem o que temer. Você não tem com o que se preocupar. Pelo contrário, você vai respirar aliviado, sabendo que aquele que te sonda, aquele que te conhece é por você, é com você. E se Deus é por você, quem será contra você? O problema é se eu estiver contra Deus. Se eu estiver fora da palavra de Deus, se eu estiver fora da vontade de Deus, que argumento que eu vou ter com ele? Como reivindicar algo? Então, fica aí essa mensagem que Deus falou muito ao meu coração. Se você está em dia, você não tem o que temer. Pelo contrário, você tem prazer de olhar no olho, de levantar a cabeça e marchar sem medo do que vão pensar, do que vão falar, porque Deus te conhece, Deus te sonda. Nada melhor do que andar em dia com Deus e em dia com todos. Seguir a paz com todos. No que depender de você, tenha comunhão com todos. Fica tranquilo. Descansa o seu coração. E anda limpo, de cabeça erguida, cheio do Espírito Santo. Vestes brancas, limpas, sem dar motivo para nada e para ninguém, como Daniel. Procuraram motivo contra Daniel e não acharam. E de que acusaram Daniel? De orar a Deus. Olha que dádiva. Olhe para o alto, que o Senhor te renovará.